Oi, queridas e queridos, espero que vocês estejam bem. Nós estamos iniciando hoje a nossa versão do curso de Tecnologia dos Materiais, Ensaios e Tratamentos Térmicos 2021, com as aulas sobre esse conteúdo. Lembrando, né, eu sou a professora Daniela e vou encaminhar esse curso com vocês, juntamente com o professor Diego. Nós trabalhamos essa disciplina juntos e eu sou responsável por encaminhar as aulas com vocês. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre classificação dos materiais. É importante deixar claro que eu estou dividindo essa aula de classificação dos materiais em duas partes, parte 1 e parte 2, para que elas fiquem mais curtinhas, né, e que a gente consiga ter um pouco mais de facilidade de compreender esse conteúdo. Então, hoje, a gente começa com classificação dos materiais, parte 1. Vou dividir aqui a minha tela com vocês. Prontinho. Preparei aqui uma aulinha com cuidado. Vamos lá. Para apresentação de slides. Ops. Dois slides. Isso. Pronto. Então, lembrando, né? A gente está aqui no período de aulas remotas. Estamos fazendo parte do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, do campus Itaquá, e hoje, aula 1, parte 1, Introdução e Classificação dos Materiais. Começando então do começo, né? Vamos lá para uma perspectiva histórica dos materiais, lembrando que quando a gente fala em material, a gente está falando de tudo que existe, né? Tudo o que a gente pode ver, sentir, tocar, utilizar, tudo, absolutamente tudo, é um tipo de material. Por isso essa classificação dos materiais pode ser tão complexa, né? A gente não consegue, inclusive, usar uma classificação tão abrangente que classifique todos os materiais que existem. A gente consegue classificar uma quantidade de materiais e é essa tentativa que nós vamos fazer aqui juntos. Através de uma perspectiva histórica, então, né? Como é que a gente pode observar essa tentativa de início de estudo dos materiais? A história do homem, ela está dividida de acordo com os materiais da época e com a capacidade que o homem tinha de usar esses materiais. Então, né, lá na pré-história, o primeiro homem que teve à sua disposição uma quantidade de materiais que ele encontrava na natureza. É claro, né? Ele não sabia classificar isso, mas ele poderia pensar, né, em algumas alternativas de usar aqueles materiais disponíveis a favor dele, para poder realizar algum tipo de pesca, realizar algum tipo de trabalho, obter algum tipo de vantagem, né, na manipulação daquele material. Então, de acordo com os materiais e a capacidade de utilização desses materiais, essa história está dividida em Idade da Pedra, onde eram utilizados e manipulados pedras, ossos, madeira, argila e peles. Era o que estava disponível ali, né, naquele momento. A Idade do Bronze, e o bronze, a gente vai começar a falar sobre isso agora. O bronze, ele não é um metal, né, que existe lá na tabela periódica. O bronze é uma liga, é um material formado por cobre mais estanho. Cobre e estanho são elementos metálicos não ferrosos que podem ser encontrados lá na tabela periódica, conforme a gente pode ver. Então, a Idade do Bronze foi a idade em que o homem começou a ter a oportunidade, né, poder modificar os materiais para ter as melhores propriedades deles. Foi quando o homem conseguiu juntar dois metais, como o cobre e o estanho, criar um material novo, uma liga metálica nova, que é o bronze, com propriedades melhores, né, do que o cobre e o estanho sozinhos, juntando esses dois materiais para obter um material
com propriedades boas o suficientes para ele poder utilizar. Então, lá na Idade do Bronze, o homem já começou a modificar os materiais em sua vantagem. E a Idade do Ferro? Porque a Idade do Ferro vem depois da Idade do Bronze, né? O bronze foi o primeiro material metálico a ser manipulado antes mesmo do ferro, porque o ferro ele requer temperaturas mais altas para o seu processamento. Então, para poder usar o ferro, o homem já precisava aprender a usar o fogo, né? Para quê? Para aquecer o ferro e modificar a forma dele, modificar, a gente vai ver que até mesmo a estrutura dele, para usar esse material a favor dele, em favor dele, para facilitar a vida dele, né? Para melhorar as condições de vida do homem dentro daquela época, né? Dentro daquela situação em que ele se encontrava. Então, aqui a gente tem algumas imagens, né? Do homem pré-histórico ali manipulando algumas pedras, né? Dando a elas algum formato de maneira muito rudimentar para que ela pudesse transformar aquilo numa ferramenta, alguma coisa que pudesse auxiliá-lo na caça, por exemplo. Ali algumas ferramentas, né? Produzidas que podem ter sido produzidas com bronze, recipientes feitos de bronze, alguns elmos, lembrando, né, que com relação à resistência mecânica, o bronze sempre vai apresentar menor resistência mecânica do que as ferramentas feitas de ferro, né, que vão dar origem ao aço daqui a pouco. Então, as características desses materiais são diferentes. E essa manipulação acontece em tempos diferentes da história, né, de acordo com o próprio desenvolvimento do homem em poder descobrir, observar esses materiais, ter à sua disposição, manipulá-los e realizar até algum tipo ali de processamento, né, processo de fabricação, por exemplo, essas ferramentas que a gente está vendo aqui, ó, no canto superior, inferior direito, já são ferramentas em que eu tenho ali, né, uma ponteira metálica, um cabo, né, para poder segurar de madeira. Então, conforme o homem foi se desenvolvendo em relação à descoberta e manipulação desses materiais, ele foi evoluindo em relação à produção de artigos, né, objetos que podiam ser de grande utilização para ele naquele momento. E a perspectiva histórica disso ainda, né, a gente vê que o domínio da tecnologia dos materiais está diretamente relacionada ao domínio de civilizações mais atrasadas ou rudimentares. Aqui a gente tem uma imagem histórica, né, chegando ali a caravela, as caravelas chegando a Santos, ali a gente vê, né, a caravela chegando, vinda lá de Portugal, eles saíram lá do porto, em Lisboa, e aportaram ali, estão aportando em Santos, todo aquele litoral, São Sebastião, nós estamos vendo ali, e os portugueses, eles estão chegando ali, encontrando, né, os índios que já estavam presentes naquela localização. Os índios, eles manipulavam materiais? Claro que sim, né, eles tinham a utilização ali de pedras, de peles, da própria madeira, de tudo aquilo que eles poderiam dispor ali, né, naquele ambiente que eles viviam. Aqui a gente está vendo que é muito próximo de nós, né, uma região muito próxima do estado de São Paulo, e ali eles podiam dispor de uma grande quantidade de materiais que podiam ser encontrados na natureza. E quando o português chegou, quando os europeus chegaram, o que eles trouxeram? Eles trouxeram um desenvolvimento tecnológico que eles já conheciam em relação aos materiais. Eles já sabiam ali como lidar, né, com as ligas, como produzir ligas metálicas a partir de metais puros, como processar alguns tipos de materiais. E aqui, né, no Brasil, quando eles chegaram, eles encontraram um monte de matéria-prima que poderiam ser utilizados para os propósitos deles. Então, o domínio da tecnologia dos materiais está diretamente relacionado ao domínio das civilizações rudimentares. Não vou colocar que eles eram atrasados, porque na realidade isso não cabe, né? Eles estavam em outro local, numa outra região geográfica que foi descoberta posteriormente, né? E que a gente nem pode garantir que
que poderia ter sido melhor de uma outra forma, mas pensamos nisso, né, com frequência. O que acontece é que o domínio acontece por isso, né? Quem vem com a informação, quem vem com o conhecimento, vai dominar aquele que tem conceitos rudimentares. E é claro que foi muito vantajoso, né, para Portugal chegar aqui e encontrar aquela riqueza toda, né, não desbravada, e poder fazer isso, né, e obter ali muitas vantagens em função dessa dominação. Bom, já colocando ali, né, historicamente, qual é a perspectiva que nós podemos ter desse processo, a gente vai falar de ciência dos materiais, mas tem uma ciência dos materiais? Claro que tem, e ela é vasta, ela é muito ampla e muito interessante. Essa ciência dos materiais, ela se baseia num tripé, e esse tripé eu apresento aqui para vocês. O tripé é feito entre os processos, a fabricação, né? Os processos através dos quais o material passa para se tornar em algo útil, algo interessante, algo que tenha um valor, né, financeiro bom, a estrutura do material, né, a forma como ele é, qual que é a sua composição, qual é a sua formação, como seus átomos se organizam, e as propriedades dos materiais. As propriedades dos materiais são as qualidades que ele tem. Quais são, né, aquelas características que dão personalidade ao material. Por exemplo, né, eu posso dizer, olha, a dureza do aço é maior do que a dureza do polímero. Com certeza é, porque essa propriedade, né, a dureza, a resistência ao desgaste, ao furo, ela pode ser até intuitiva, né, para muitos de nós. Como eu posso dizer também, olha, o metal, como por exemplo o cobre, ele tem muito mais condutibilidade elétrica e térmica para conduzir eletricidade e calor do que tem um polímero. É intuitivo também, né? Porque o polímero, na realidade, ele não é condutor, né? Ele é isolante. As propriedades dele para condução, condutibilidade elétrica e térmica são muito ruins. Então, as propriedades são as qualidades que o material apresenta. As ciências dos materiais, então, ela estuda as relações entre a estrutura e as propriedades dos materiais. A engenharia dos materiais, ela também estuda os processos, né? Que, por sua vez, alteram a estrutura e as propriedades. Quando a gente processa um material, a gente está mexendo, né? Pode mexer. Um processo térmico, por exemplo, um tratamento térmico que a gente vai ver no nosso curso. Ela pode mudar a estrutura e ela modifica, por conseguinte, a propriedade. Então, essa ciência dos materiais, ela está dentro desse tripé, que a gente, né, entende aqui como ciência e como engenharia dos materiais também, e é importante, né, que a gente tenha sempre isso ali colocado, né, na nossa cabeça, que essas três palavrinhas, processos, estrutura e propriedades, elas podem determinar aí as características, né, do trabalho com os materiais, do aprendizado, né, sobre a ciência dos materiais. Mas o que é a estrutura, né? A gente viu ali, vou voltar, que o tripé está em processos, estrutura e propriedades. Vamos tentar compreender melhor a estrutura. Aqui, o que a gente está vendo nessa imagem, né? Parece que a gente está pondo aqui um pouquinho do que vem no futuro já apresentando por aqui, mas é para a gente poder exemplificar. Aqui a gente está vendo a estrutura interna de um metal. Vamos pensar num metal qualquer. Eu posso pensar no cobre, por exemplo? Posso. Como que os átomos do cobre se organizam se eu puder observar uma amostra de cobre ao microscópio, numa ampliação assim de 20 mil vezes? Eles se organizam desse jeitinho aqui, ó, numa organização muito bem feita, parece que eles estão numa filinha, né? Super ordenados, lembrando que eles estão no estado sólido e que aqui eles estão no nível mais baixo energético, eles estão numa posição super confortável, eles gostam de se organizar assim. E eles se organizam de maneira a formar o que a gente chama de sólido cristalino.
Todos esses átomos juntinhos e organizados formam um sólido cristalino. Lembrando que isso aqui é uma visão microscópica, né? Se eu extrair um pedacinho desse sólido, nós vamos observar que esse pedacinho desse sólido aqui, que eu posso representar na forma de um cubo, isso aqui é uma representação geométrica, tá? Não tem cubinho lá dentro do metal cobre, nem microscopicamente. É uma representação geométrica, onde eu coloco aqui os átomos de uma forminha a mostrar apenas o seu núcleo, né? Numa representação em esferas reduzidas, onde os átomos vão ocupar os vértices do cubo e o centro geométrico de cada uma das faces. E eu vejo que isso aqui, ó, que eu estou retirando aqui desse pedacinho, é como um tijolinho que se repete em todo o sólido cristalino. Se eu observar aqui, eu observo que no meu cubo representado, eu vou ter 8 átomos, um em cada vértice, mais um átomo no centro de cada uma das faces. Mas se eu fizer uma representação real, eu realizar um corte aqui, né? Considerando que isso aqui seja um sólido, eu venho aqui com uma faquinha e corto um cubinho aqui desses átomos. Eu vou ter uma representação mais parecida com isso, né? Eu vou ter pedaços desses átomos dentro da área interna que o cubo representa. Então, eu vou ter aqui, ó, 1/8 de átomo para dentro de cada um dos vértices e vou ter metade de um átomo representado em cada uma das faces do cubo. Ai, mas que confuso, eu nunca vi isso. Não se preocupem, né? A gente vai ter mais tempo para poder estudar isso. O que é importante que fique claro para nós agora é que a gente precisa tentar começar a entender o que é essa estrutura interna dos metais. Lembrando que todos os metais no estado sólido vão apresentar organização geométrica bem definida, como essa que eu estou mostrando para vocês. Todos os átomos vão ter esse cubinho representado, todos os metais vão ter esse cubinho representado aqui. Não necessariamente assim. Todos os metais terão uma representação geométrica bem definida. Essa representação geométrica pode ser cúbica, pode ser hexagonal, pode ser tetragonal. Nós vamos aprender que existem algumas maneiras dessa representação aparecer. Mas, de maneira muito sucinta, o que é essa estrutura? É o arranjo dos componentes internos de um material, aqui a gente está falando dos átomos, a estrutura subatômica, elétrons e interações com o núcleo de um átomo, a estrutura atômica, a organização dos átomos e das moléculas em relação uns aos outros, como nós estamos vendo aqui. A estrutura microscópica são grandes grupos de átomos conglomerados, como nós vemos aqui. A observação vai precisar de algum tipo de microscópio. Nesse caso aqui, um microscópio eletrônico de varredura, né, para ampliar aí 20.000 vezes. E a estrutura macroscópica é aquela que a gente vê quando olha sem auxílio de lentes. Lentes ampliadoras, né? Ampliadoras não como um óculos somente, mas lentes que possam ampliar aí até 1.500, 2.000, 3.000 vezes. Então, é só para a gente ter ideia do que a gente está falando quando a gente fala em estrutura, né? Para não ficar aí no vazio. Então, aqui, né, de novo, a visualização da nossa estrutura. O conglomerado, o sólido cristalino, extraio aqui uma porção dessa esquininha, e aí eu vejo, né, que nessa porção eu tenho 8 átomos, um em cada vértice, mais um no centro de cada uma das faces. E se eu observar, né, um corte, fizer realmente um corte aqui com uma faquinha, eu vou ver que, se eu pensar em volume de átomos, eu vou ter 1/8 de átomo em cada um dos vértices, mais metade de um átomo em cada uma das faces, se eu considerar o volume interno do cubo. E a propriedade, né? Eu já falei para vocês o que é, que é uma qualidade. É uma particularidade do material, é uma peculiaridade do material. O tipo e intensidade de resposta a um estímulo específico, uma qualidade, né? A definição de uma propriedade não deve depender da forma nem do tamanho do material. Isso quer dizer o quê?
é uma característica intrínseca ao material, não importa em que forma ele está, não importa qual é o tamanho da porção daquele material, as propriedades não mudam, as propriedades elas são fixas, elas estão lá. As propriedades, então, elas podem ser subdivididas em 6 categorias, principalmente, né, se nós estivermos falando de propriedades mecânicas, propriedades de materiais sólidos. As propriedades podem ser do tipo mecânica, elétrica, térmica, óptica, magnética e deteriorativa. Bom, nós vamos estudar todas, seria muito legal, né? Eu adoraria que nós tivéssemos essa oportunidade, porém, aqui no nosso curso, a gente não vai conseguir avançar tanto, né, para poder estudar todas elas, mas a gente vai poder estudar profundamente as propriedades mecânicas. Lembrando que para cada categoria de propriedade tem um tipo específico de estímulo. Olha só, a propriedade mecânica relaciona a deformação com uma carga ou força aplicada, como, por exemplo, o módulo de elasticidade. Nós vamos falar muito sobre isso. E vocês também, nas disciplinas de física, estudarão, conhecerão, se já não conhecem ou estudaram. Mas as propriedades mecânicas, elas vão ser bastante estudadas aqui dentro da nossa disciplina. Bom, e com isso a gente percebe, né, que sabendo lidar com isso, com a estrutura, com as propriedades, incluindo aí a questão do processamento dos materiais, muitas possibilidades surgem, né, para o trabalho com materiais, como, por exemplo, criar novos materiais, a partir daqueles que a gente já tem à nossa disposição. Também modificar e melhorar materiais que já existem. Para quê, né? Para reduzir o custo, para melhorar as propriedades, para, por exemplo, né, tornar esse custo mais interessante com relação ao mercado, aumentar a resistência daquele determinado material, tornar o processo de fabricação mais simples e para poder selecionar esses materiais. Se a gente conhece essas características que nós comentamos até agora, a seleção desses materiais para aplicações diversas vai poder ser também feita de uma forma mais criteriosa. E essa seleção de materiais que pode ser feita de uma forma mais criteriosa, né? O que ela precisa considerar? Se eu disser, olha, eu preciso que você escolha para mim um material que eu vou construir um eixo para suportar um automóvel, né? Eu vou produzir um automóvel e quero que você escolha um material para eu construir esse eixo do carro. Veja, que é um item, né, de extrema confiabilidade, né, precisa ser muito bem selecionado. O que a gente vai levar em consideração? As condições de serviço, a deterioração das propriedades mecânicas, por exemplo, isso aí vai estar em ambiente corrosivo, vai estar em temperatura elevada, os fatores econômicos, porque, evidentemente, existem materiais maravilhosos para esse tipo de aplicação, uns mais baratos que outros, e esse preço pode não influenciar na condição de trabalho, né, no tipo de serviço que eu vou realizar com esse material. Então, o fator econômico, né, o quanto eu estou disposta a gastar com esse material, dentro ainda das condições de segurança exigidas, vai ser um fator importante, né, para determinar que material é esse. E outros, como, por exemplo, usinabilidade e soldabilidade, que é o processo de fabricação. Esse material que eu vou escolher selecionar, ele cabe dentro do meu processo, ele pode sofrer os processos de fabricação que esse eixo, por exemplo, precisa sofrer? Aí pode, então ok. Então a seleção pode acontecer dessa forma. Porque se ele não puder, eu não tenho como selecionar um material qualquer que eu não vou poder transformar em eixo por melhor que ele seja, né? Porque ele não vai poder passar pelo processo. Na maioria das vezes, né, com relação à seleção, é importante que a gente pese, né, faça uma busca pela melhor relação de compromisso, que a gente abarque todas essas características que comentou e escolha o melhor material dentro dessas condições.
E aí, a gente começa a falar sobre classificação de materiais. E nós estamos vendo aqui o mesmo produto, e esse produto, né, que é o produto Coca-Cola, que é um refrigerante, ele está se apresentando aqui em três embalagens diferentes e que estão no mercado, né? Uma embalagem metálica, onde eu tenho uma liga de alumínio aqui na latinha, que é super procurado, né, para as pessoas que gostam, né, ou precisam fazer, né, uma separação, uma seleção desse material depois do uso para ter algum ganho financeiro. As embalagens de vidro, que são também utilizadas, né, também podem ser recicladas, assim como o alumínio, o metal e o polímero que nós vamos ver na sequência. E as embalagens poliméricas aqui, né, as embalagens de PET, que é um tipo de polímero, todas elas podem ser utilizadas para embalar o mesmo produto. E aqui, olha, a gente vê nesse exemplo um automóvel e vejam nesse carro quantos tipos de materiais diferentes estão presentes. Verifiquem, né, que aqui onde tem MM, quer dizer que nessa porta eu tenho material metálico, nessa roda de liga leve eu tenho material metálico, aqui, ó, nesse espelho retrovisor eu tenho material polimérico, nesta borracha aqui, né, utilizada para proteção lateral do carro, material polimérico, aqui no farol, material polimérico, aqui, né, na borracha dos pneus, material polimérico, e aqui, ó, no para-choques e aqui no vidro da porta, eu tenho material cerâmico. São três classificações diferentes de materiais no mesmo produto. Ah, isso é muito comum? Isso é muito comum, né? Porque normalmente, para a construção de um carro, nós precisamos de materiais que se adaptem ao tipo de aplicação que eles vão ter. Então, para construir aqui, né, toda essa região, todas essas partes que precisam de muita resistência mecânica do automóvel, eu vou utilizar o material metálico por suas características. Onde é possível incluir o material polimérico por sua leveza, por sua plasticidade, que a plasticidade também os metais têm. Eu uso o material polimérico. Onde eu preciso que seja algo translúcido, né? Que tenha ali dureza, eu uso material cerâmico. E assim sendo, né, não só para os automóveis, a gente vai ter uma junção de materiais de várias classificações em vários produtos. Bom, a classificação dos materiais tradicional vai girar, né, em torno, né, de agrupamentos em três classificações básicas. A gente pode classificar os materiais em metais, cerâmicos e polímeros, como a gente acabou de ver no carrinho aqui. E as classificações básicas, elas levam em conta, né, elas são feitas considerando principalmente a composição química do material e a estrutura atômica do material. Aí a gente fala um pouco, vamos começar a falar um pouquinho sobre os metais. Os metais, que é o primeiro material ali da classificação que a gente viu anteriormente, eles são uma combinação de um ou mais elementos metálicos que estão presentes lá na tabela periódica, já já nós vamos ver, e podem conter ou não elementos não metálicos. O aço, que é um material metálico, ele contém um elemento não metálico, que é o carbono. Mas ele contém ferro também, e no mínimo ele vai conter 98% de ferro na sua composição. Sendo assim, ele está, né, dentro dessa classificação, dentro dessa definição para o metal. Combinação de um ou mais elementos metálicos da tabela periódica contendo elemento não metálico. Os metais, né, os átomos dos metais fazem a ligação do tipo metálica, não são transparentes à luz visível nunca. A aparência é sempre lustrosa e espelhada quando polidos.
resistentes, mas também são plásticos, né? Tem plasticidade, são deformáveis. A gente está vendo aqui, né? Uma peça produzida por embutimento, no início foi uma chapa, mas através de um processo de conformação mecânica e a sua plasticidade, deformabilidade adquiriu essa forma aqui, né? De copo. Mas tem resistência mecânica suficiente para poder ser utilizado numa aplicação estrutural como uma ponte, e também tem resistência mecânica para poder ser utilizado numa roda automotiva. Então, essas são as principais, né, e fundamentais características dos metais. Se a gente observar aqui a tabela periódica, veja que todos esses elementos aqui destacados em verde são metálicos. Então, uma enorme quantidade de elementos da tabela periódica são metálicos. A maior quantidade deles, né? Então, o mundo está cheinho, a crosta terrestre lotada de elementos metálicos. É importante que a gente deixe claro que a diferença entre elemento metálico e elemento metálico ferroso. Nem todos os metais contêm o elemento ferro na composição, nem todos os materiais metálicos contêm o elemento ferro na composição. Existem outros muitos elementos metálicos, como a prata, como o nióbio, molibdênio, tungstênio, tântalo e por aí vai, né? Materiais metálicos são aqueles que podem conter algum outro elemento não metálico na composição, mas sempre vai ter um elemento metálico e numa quantidade muitíssimo superior. O nosso próximo assunto será a classificação dos metais. Mas como nós estamos dividindo essa aula em parte 1 e parte 2, a parte 1 eu vou encerrar por aqui. Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui com vocês. Lembrando que essa é a primeira parte da nossa primeira aula, introdução e classificação dos materiais, e no nosso próximo encontro nós vamos ver a parte 2 dessa aula, continuando a partir aí da classificação dos metais. Então, no início da aula eu faço um apanhado, na próxima aula de tudo que a gente ouviu aqui, bem rapidinho, e a gente continua com a classificação dos metais. Eu me despeço aqui de vocês e a gente se vê de volta no nosso próximo encontro. Até mais!